Olá, tudo bem com você? Bom, professora Camila, com você aqui no curso do professor Ismael Souto, hoje para a gente estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu já vou colocar o material aí para você, mas já adianto o que eu vou falar bastante para vocês ao longo dessa aula. A declaração é um dos documentos, se é um dos, para não falar que é o mais importante na questão dos direitos humanos. Existem outros documentos ali bastante importantes, mas certamente a Declaração Universal ela é essencial para a gente compreender os direitos humanos. E o que eu acabo sempre falando, né? Vai cair na prova? Vai cair na prova. Esteja certo disso. Independentemente da sua prova, vai cair na prova. Então, é muito importante a gente estudar e entender a declaração. Vocês vão ver que ao longo dos estudos aqui da declaração, eu vou sempre fazendo ali algumas correspondências com o que a gente tem na Constituição Federal. Por quê? Quando a gente for trabalhar no final da aula com as questões, você vai ver que em alguns pontos o examinador tenta te confundir. Ele puxa um assunto que está na Constituição dizendo que está previsto na declaração e não está. Então a gente precisa exatamente estudar literalmente o que está na Declaração Universal. Beleza? Ok? Material aqui na tela. Vamos lá, então. Aproveito para já deixar aqui o meu Instagram para vocês, @camilacuri_profa. E, deixa eu passar aqui meu canal no YouTube, Profa Camila Curi, certo? Então, me segue, me acompanha, se inscreve lá no canal, vou ficar bem feliz, passa a me seguir no Instagram, Pro vai gostar, Face não, Face Pro usa menos, ainda eu tenho, mas uso menos. Bom, pessoal, vamos lá. Começar aqui os nossos estudos sobre a Declaração Universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu já antecipei para vocês, é o documento internacional de maior relevância no âmbito dos direitos humanos. Ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, de 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217-A3. Antes de mais nada, vamos fazer uma contextualização histórica. O que a gente tem em 1948? Um fato muito importante, aliás, uma consequência muito importante da história mundial, que é o quê? É um período de pós-guerra. Então, a Declaração Universal, ela vem exatamente nesse sentido. Ela vem no sentido de ser aí uma norma, né, um documento, né, porque a gente nem é propriamente uma norma, mas é um documento de extrema relevância mundial, né, que era pelo menos era o objetivo das Nações Unidas, era que esse documento tivesse aí extrema relevância para quê? Para proteger a população de uma possível nova guerra. Bom, não é segredo para ninguém que a Segunda Guerra devastou, a primeira já tinha feito grandes estragos, muitos estragos, a segunda devastou de vez aí, dizimou populações, territórios, enfim, as consequências foram muito sérias. Com essa preocupação, então, as nações se uniram, por isso nós temos a Organização das Nações Unidas, e estabeleceram essa que é a carta, né, que é a Declaração Universal. A partir da Carta da ONU, a gente tem a declaração. O que é a declaração? É exatamente uma declaração, um documento em que se estabelecem ali aqueles direitos que se consideram mínimos para respeito da humanidade. Então, é muito importante que vocês já peguem esse detalhe, porque existem questões que vão perguntar para vocês qual é o fato histórico, qual é o evento histórico que originou ou que influenciou a Declaração Universal. É a Segunda Guerra, tá? Então, esse ponto já deve ficar bem claro para vocês. A declaração, ela, então, traz um conteúdo aqui de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Ou seja, ela traz uma amplitude mesmo, ela vai tratar de direitos de esferas diferentes, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, econômicos, culturais, ela tem esse viés bastante amplo. E esses direitos, óbvio, devem ser garantidos a todos. Foi através da Declaração Universal que a dignidade da pessoa humana foi alçada como um fundamento para os demais direitos que compõem o documento. Então, a gente passa a ter aí essa relevância do que hoje a gente tem, que é a dignidade da pessoa humana. Tá? A Declaração Universal influenciou de forma direta a elaboração das constituições que vigoram aí no âmbito interno dos Estados-membros, cabendo então a gente falar que ela influenciou diretamente a Constituição de 88. Então, a declaração ela é um documento que vai influenciar. Veja, a gente está falando lá de 1948.
muito tempo depois, a gente tem a nossa Constituição Federal, 40 anos depois, e a Constituição tem uma influência muito grande, inclusive nesse sentido de reconhecer a dignidade como um valor e um valor que não pode ser ultrapassado de forma nenhuma. A dignidade da pessoa humana, ela deve sempre ser resguardada, tá? Bom, partindo dessa ideia, o que mais que a gente tem? A gente tem a questão da força vinculante da Declaração Universal. O que é força vinculante? A resolução, a declaração, ela foi formalmente reconhecida como uma resolução. A partir dessa ideia, havia uma discussão se ela tinha validade e obrigatoriedade, ou seja, se ela vinculava ou não os estados. Por quê? Porque quando eu falo, por exemplo, num tratado, o tratado ele vincula o estado se obriga a cumprir aquele teor daquele tratado, daquela convenção. A declaração não. A declaração, por ter natureza de uma resolução, ela tem uma natureza, digamos, um pouco mais frágil. E aí surge esse questionamento, que foi um questionamento que foi feito por muito tempo. Mas, afinal, os estados são obrigados a cumprir a Declaração Universal? E aqui só fazendo um parênteses. Creio que vocês já estudam direitos humanos. Quando eu falo em estados, sempre que vocês estiverem assistindo aulas de direitos humanos, quando eu falo de estado, eu falo de países, tá? Que são os estados internacionais. Brasil, Estados Unidos, o Canadá, a Argentina, o Chile, a Rússia, o México, enfim, todos os países. A gente usa essa nomenclatura de estados ou estados-membros, a depender, que são os estados daí, quando a gente for estudar, por exemplo, uma convenção, a gente fala em estados-membros. Aqui, então, os estados são aqueles, de fato, que assinaram, que se comprometeram de alguma forma com a declaração, tá? Não são os estados entes federativos que a gente tem no Brasil. Só para não confundir, eu sempre gosto de pontuar isso nas minhas aulas iniciais, assim, para a gente poder ter bastante atenção com esse termo. Tá, e aí, então havia essa discussão. Os estados estão ou não vinculados à Declaração de Direitos Humanos? E aí prevalece hoje que, como a Declaração Universal ela é de extrema importância, ela é um documento muito importante, esse mero formalismo de ser aí uma resolução, de não ser ali uma convenção, não afasta, não retira a sua força vinculante. Então, portanto, os estados que manifestaram ali a sua concordância, a sua adesão, que se comprometem com a declaração, eles obviamente devem respeitar, devem cumprir o que se dispõe na Convenção sobre Direitos Humanos. Beleza? Começamos então com o artigo 1º. O artigo 1º, como não poderia deixar de ser, ele vai falar da questão da igualdade, da fraternidade primeiro. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Portanto, aqui a fraternidade ela deve pautar as relações humanas. Tá? É sempre importante a gente entender e a gente lembra, né, que em alguns momentos vai permear aqui a Declaração Universal aqueles 3 ideais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade, ou liberté, igualité, fraternité, não falo francês, mas só para vocês lembrarem. E a fraternidade, é óbvio, esse espírito de irmãos é o que deve aí prevalecer nos direitos humanos. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Professora, mas declaração, os direitos humanos é uma utopia. Eu não sei se eu concordo. Enfim, eu costumo dizer o seguinte: vocês estão estudando. Quando a gente está estudando, a gente precisa afastar nossas convicções pessoais, a gente precisa até deixar, né? Eu sei que isso não existe. Esqueça isso agora. O momento agora é concentrar e estudar. Então, quando eu falo, os estados têm que manter essa fraternidade entre eles, a gente sabe que é um pouco utópico, mas sim, é o que está na declaração. Beleza? Só fazendo essa pontuação rápida. Beleza. Aí a gente vai ter o artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte: todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. O que nós temos aqui na essência? A igualdade, né? Todo ser humano tem aí direitos, tem liberdades e deve exercê-los sem qualquer distinção. É a igualdade na sua
mas, né, além da liberdade também, pela questão da liberdade, a igualdade aqui na sua exata forma. Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer limitação de soberania. Aqui é um ponto importante. Por que a gente fala dessa questão de território, né? De não poder ser feita uma distinção em relação à origem da pessoa? Porque quando a declaração foi estabelecida, lá em 48, a gente tinha territórios que viviam sob tutela de outros estados, que eram, né, estados que dominavam aqueles territórios. Hoje a gente já não tem mais esses estados sob tutela, tá? Mas a declaração é um documento que é igual ainda, desde 1948, não teve nenhuma modificação. Então, por conta disso, ainda tem essa expressão estado sob tutela, e o objetivo aqui é dizer que mesmo que uma pessoa fosse original desse estado, tivesse nascido ali, ela não pode ser vítima de nenhuma forma de preconceito. Ela tem os mesmos direitos do que, né, por exemplo, aquele que é natural do estado que dominaria ou dominava esse estado sob tutela. Tá bom? Só para entender essa questão de território sob tutela. Beleza. Aí a gente vai falar do artigo 3º, em que a gente tem que todo ser humano tem direito à vida, à igualdade e à segurança pessoal. Então, também mais um ponto aqui. E eu aproveito e já faço aquele link que eu falei com a Constituição. A Constituição também estabelece como direitos individuais fundamentais ali, no artigo 5º, a igualdade de todos perante a lei, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, é bastante amplo mesmo, todos temos esses direitos individuais de que nos seja assegurada a vida, liberdade, segurança pessoal, tudo isso deve ser assegurado. Cuidado! Só para constar aqui, a gente vai falar de propriedade, mas ainda aqui não falamos no artigo 3º, a gente fala de direito à vida, à liberdade e segurança pessoal. Mas por isso aqui, mais do que isso, eu demonstro para vocês a influência que a declaração exerceu na nossa Constituição, tá? Na Constituição de 88. Artigo 4º. Artigo 4º é bem importante, embora pareça óbvio, mas a gente precisa entender. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Chama atenção para o seguinte: está vedada qualquer forma de escravidão. Da mesma forma, o artigo 5º diz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Não tem a possibilidade de tortura, nem o tratamento, castigo cruel, desumano ou degradante. Presta atenção, aqui não tem, ó, o que eu vou escrever aqui, nenhuma exceção. Vou colocar aqui, não há exceção. Por quê? Vocês já vão entender por quê. A princípio, fiquem com essa ideia, não há nenhuma exceção. Ou seja, ninguém pode de nenhuma forma ser submetido à escravidão, ninguém pode de nenhuma forma ser torturado, submetido a tratamento ou castigo desumano, cruel ou degradante. Artigo 6. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Ok, né? A gente sabe, a dignidade da pessoa humana, ela é essencial aqui para que a pessoa tenha ali assegurada o seu reconhecimento de direitos. E na Constituição Federal, a mesma coisa, a dignidade é um dos fundamentos, é um dos pilares da Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3. Tá? Então, só para ressaltar, de novo a gente vê. E nesse caso, a pessoa tem que ser reconhecida como tal, tem que ser tratada como tal, independentemente da circunstância. Isso é bem importante, tá? Especialmente quando a gente fala na questão dos direitos humanos, e para quem estuda para a carreira policial isso é ainda mais importante, porque sabemos que muitas vezes há uma discussão sobre a questão dos direitos da pessoa presa, da pessoa condenada, da pessoa em cumprimento de pena, e a gente precisa partir dessa ideia, é isso que eu falo. Convicções pessoais a gente afasta, né? Porque aqui a gente tem que saber o que a declaração diz, e a declaração diz que todo mundo tem o direito de ser tratado como pessoa, tá? Beleza. Então, outro ponto que a gente precisa atentar. O que mais? Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole esta declaração ou contra qualquer incitamento a tal discriminação. Ok. Artigo 8º.
Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes um remédio efetivo para atos que violem os seus direitos fundamentais e que sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professor, explique isso melhor. Eu te lembro alguns remédios, e aqui remédios é no sentido de medidas que devem ser asseguradas para as pessoas protegerem os seus direitos fundamentais ou adotarem essas medidas contra atos que violem de alguma forma os direitos fundamentais. Temos isso na Constituição Federal? Temos isso aqui assegurado aos nossos tribunais no Brasil? Temos, né? E o principal deles é o habeas corpus. A gente tem outros também, né? Temos ali o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, mas aqui especificamente eu falo do habeas corpus porque ele é o remédio pelo qual uma pessoa se vale quando ela tem o seu direito de ir e vir ameaçado ou de alguma forma ali obstruído por conta de uma ilegalidade. Então, o que a gente tem aqui é que quando a pessoa tiver qualquer aí ameaça ou violação a um direito fundamental, ela deve ter assegurado por aqueles estados que os seus direitos sejam protegidos e por isso esses remédios são assegurados. E na Constituição, como eu disse, a gente tem o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular, esses são os remédios constitucionais. Então, o artigo 8º, ele mostra que os estados devem assegurar que as pessoas tenham esses remédios, tenham essas medidas para se valerem em caso de eventuais violações aos direitos fundamentais, tá? Artigo 9º, ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Aí, lembra que eu falei para vocês? Não tem exceção quanto à tortura, não tem exceção quanto à escravidão, servidão, tratamento cruel, desumano, não pode, é vedação plena, total. E preso? Ninguém pode ser preso? Exilado? O que você acha? Não é bem assim, né? Então aqui a declaração mudou. Ela já não falou o seguinte: ninguém pode ser preso, exilado ou detido, enfim, detido ou exilado. Ela disse: ninguém pode arbitrariamente. Por quê? Porque não pode a pessoa ser presa em decorrência de uma arbitrariedade. Por exemplo, de uma prisão que não esteja embasada numa situação de um flagrante, que não esteja embasada numa ordem judicial. Uma prisão que não decorra ali de um crime, essa prisão seria arbitrária. Quando a prisão ela decorre de uma punição pela qual a pessoa foi julgada, teve a oportunidade de se defender, a arbitrariedade está afastada. Não falo em arbitrariedade nesse sentido. Então, tomem cuidado com isso. E por que eu estou ressaltando? Porque eu canso de ver as bancas cobrando questões que falam que ninguém pode ser arbitrariamente torturado. Não, não tem tortura. Não tem escravidão. Agora, prisão tem. O que não pode é decorrer de uma arbitrariedade. É uma palavrinha aqui, mas que faz toda a diferença. Tá bom? Voltando. Artigo 10. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou o fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. O artigo 10, então, fala do direito de defesa. A pessoa, todo ser humano, tem direito em plena igualdade a ter uma audiência justa e pública, certo? A ser ouvido por um tribunal, né? Ter uma audiência, passar por um julgamento num tribunal que deve ser independente e imparcial para decidir sobre direitos e deveres. Aqui, tanto, por exemplo, na discussão de esfera civil, direitos e deveres, quanto na esfera criminal em relação à acusação. Fazendo link com a Constituição, a gente pode dizer que o artigo 10 trata do direito ao contraditório e à ampla defesa, né? Assim como o artigo 9º falava dessa questão da prisão, que, como eu disse, ela pode decorrer de ordem escrita e fundamentada, isso na Constituição, fundamentada na autoridade de uma ordem de autoridade judiciária competente, num flagrante delito, numa transgressão militar ou um crime militar. Tudo isso está lá no nosso texto constitucional. Beleza, a gente tem isso na Constituição, mas cuidado, a declaração, ela não fala tudo isso aqui. Que tem que ter uma ordem judicial. Não, ela fala só, lembra, que não pode ser uma prisão arbitrária.
E o artigo 10? O artigo 10 fala desse julgamento. Ele também não fala especificamente em contraditória e ampla defesa, ele só diz que a pessoa tem direito a, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, no qual a pessoa possa ir ser ouvida, ter seus direitos e deveres, ou ter ali, né, a possibilidade de se defender de qualquer acusação, tá? Artigo 11. Todo ser humano acusado de um delito tem o direito de ser presumido inocente. E aqui dá uma olhada. Até que a sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei. Em um julgamento público no qual tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Não falei de trânsito em julgado. Tomem cuidado com isso. Aqui a gente tem que todo ser humano deve ser presumidamente inocente, né? Que for acusado deve ser presumido inocente. Até que momento a declaração diz? Até o momento em que tenha sido provada a culpa de acordo com a lei. Ou seja, é a lei de cada estado que vai decidir se é até a sentença, a primeira sentença, se é até o trânsito em julgado, se é até a decisão do tribunal. Não há aqui uma determinação de que momento é esse, mas sim até que se tenha uma decisão que tenha comprovado essa culpabilidade de acordo com a lei. E que lei é essa? A lei de cada estado. Beleza? Atentem-se para esses detalhes. Ainda, ninguém poderá ser culpado por qualquer omissão ou ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Então, aqui a gente tem, né, a questão da pessoa não poder responder por um fato anterior, certo? Desculpa, por um fato que não era previsto como crime no momento. Então, se hoje é previsto como crime, mas na época da prática da conduta não era, a pessoa não pode responder por isso. Abrange aí tanto o direito nacional quanto o direito internacional, tá? Então, pode ser um crime também previsto na esfera internacional, como, por exemplo, e aí a gente cabe mencionar, né? O Estatuto de Roma, por exemplo, estabelece o crime de genocídio. A gente tem ali crimes de guerra. Embora a gente tenha nas leis nacionais também, são crimes internacionais, são previstos em normas internacionais, tá? E a partir do momento que o país faz ali, que o Estado faz a sua adesão àquela convenção, àquele tratado, ele se compromete também a considerar aquele ato um crime, beleza? Ainda, também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso, ou seja, o que se considera é a pena do momento da prática, tá? Na Constituição Federal a gente tem isso, a presunção de inocência. Sabemos que temos também no Código Penal, embora a PRO aqui não vai falar de penal com vocês, nem me arrisco a isso, tá bom? Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na de sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. A vida privada de todos é inviolável, a gente tem isso. Então, o que significa dizer que é inviolável? Significa que não se pode ter nenhuma interferência, e a declaração estabelece isso. Nenhuma interferência na vida de quem quer que seja, na vida privada, na família, no lar ou na correspondência. Nem também nenhum ataque à honra e à reputação. Todas as pessoas têm direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques, certo? Veja que aqui a gente não fala, tem direito à indenização, se sofrer um ataque à sua honra, à sua reputação, mas diz que temos aí direito à proteção, a estar assegurado pela lei contra esses possíveis ataques ou interferências. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Tá bom, até aí tudo bem, né? A pessoa pode se locomover, pode residir onde ela escolher. Inclusive, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. A pessoa pode deixar seu país? Pode. Ela pode voltar do país? Pode, claro. Ela pode entrar, ela pode sair. A gente sabe que vão ter regras, mas a princípio ela pode. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e gozar asilo em outros países. Tá? O asilo, então, é essa proteção que os outros países podem oferecer para alguém, mas veja, alguém vítima de perseguição. E importante atentar porque o que o parágrafo 2º do artigo 14 diz.
Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O que quer a declaração dizer? Não adianta a pessoa ter sido ali condenada por um crime comum e ela vir a pedir asilo para um outro país dizendo que ela está sendo perseguida. Isso não vai ser aceito. Essa perseguição aqui é no sentido que a gente sabe que aconteceu na história, né, do mundo, de perseguições decorrentes de questões políticas, de questões de ideais, enfim, não decorrentes de crime comum. E também não pode decorrer de uma situação em que essa perseguição é legítima. A pessoa está sendo procurada porque cometeu um crime de tortura. Além de ser um crime comum, né, não é um crime que tenha um viés político, é uma situação em que há uma justificativa, existe ali uma apuração daquela pessoa ter possivelmente sido um torturador. Então, por conta disso, ela não vai poder pedir asilo nessas situações, tá? Senão seria muito simples, a maioria, né, se não todos os criminosos iriam pedir ali asilo e iriam pedir proteção em outros estados, tá? Então, a declaração não aceita isso. Artigo 15. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Parágrafo 2º. Ninguém será arbitrariamente privado da nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Então, em regra, ninguém pode perder a nacionalidade, não é? Mas desde que isso não seja arbitrário. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, perde a sua nacionalidade, ou que nem no Brasil pode perder a condição de naturalizado, isso vai decorrer de um processo em que a pessoa tem condições ali de se defender, certo? Ela se defende, ela vai ali ter todos os meios processuais para se defender. Isso afasta a arbitrariedade, é a mesma coisa da questão da prisão. Então, tome cuidado com questões que digam: a Declaração Universal estabelece que ninguém poderá perder a sua nacionalidade. Ninguém será privado, para ser mais dentro do que a declaração prevê. Ela fala que ninguém será privado, que ninguém pode ser privado? Não, ela não fala isso. Ela fala que ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Saca a diferença? Então, toma cuidado com isso. Bom? Beleza. Artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de direitos iguais em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, homens e mulheres, veja, de maior idade. Atente-se que aqui a gente não tem que a maioridade será aos 18, aos 21, aos 16, não tenho nada disso. Deve ter de maioridade, considerado quem é de maioridade naquele estado, tá? Tem direito as pessoas, obviamente, de se casarem, de contrair matrimônio, de fundar uma família. Veja só, ambos, e aqui é claro, né, homens e mulheres têm aqui a igualdade assegurada no casamento, assim como o período, né, que pretendem ficar casados, se quiserem ou se não quiserem, e também em relação à dissolução. Não pode haver nenhuma restrição nesse direito, é um direito de esfera privada, um direito individual. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Isso significa que a pessoa, para se casar, tem que dar o seu consentimento. Ela não pode se casar sob ali a obrigatoriedade ou a imposição de alguém. Ok, beleza. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, aqui a família sempre como um núcleo que merece ser protegido e tem que ser protegido pela sociedade, também tem que ter essa proteção do Estado. Lá na Constituição temos a proteção à família? Sim, artigo 226 também fala da proteção à família como base da sociedade e que deve ter proteção do Estado. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade. Essa propriedade pode ser exercida só ou em sociedade com os outros. Lembra que eu falei lá no começo, né? O direito à segurança, à vida, à liberdade, faltava a propriedade, né? Sim, mas a declaração não tardou a falhar. Chegou no artigo 17, ela fala que todo mundo tem direito à propriedade, pode ser por si ou em conjunto com alguém. Esse direito é garantido, é um direito, portanto, mínimo, é um direito humano. Tá? Mas
Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Portanto, ninguém pode perder a propriedade de novo em decorrência de uma arbitrariedade. Cuidado, repito, com questões. Ninguém pode perder ninguém pode ser, ninguém será privado da propriedade. É o que a declaração diz? Não. A declaração diz que isso não pode ser arbitrário. Isso não pode decorrer de uma situação, por exemplo, em que essa pessoa não tem a possibilidade de se defender sobre isso. Da mesma forma como a gente viu em relação à questão da prisão e da perda da nacionalidade. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui o direito de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Aqui, direito aí à liberdade de crença, de professar a sua crença, a sua religião, é um direito amplo, a pessoa tem o direito de ter dessa religião, de buscar aprender sobre ela, de praticá-la, e essa prática, esses cultos podem ser públicos ou particulares, tá? Aqui só falando da questão da liberdade de pensamento e também de consciência e crença, a gente também tem na Constituição. Aqui, a nossa Constituição só veda o anonimato, tá? Mais especificamente, de novo, a gente vê que a declaração não foi tão abrangente. Ela fala simplesmente ali da questão da liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, e esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, por quaisquer meios e independente de fronteiras. Então, a pessoa tem direito a se expressar, a opinar, é um direito amplo e não pode ser também objeto de nenhuma interferência, de nenhuma influência, não pode ter nenhum tipo de restrição e é um direito que, inclusive, pode ultrapassar fronteiras. Tá? A pessoa não pode ter restringido. Por exemplo, não pode buscar informações se não é do seu país de origem, nada disso. Tá bom? Artigo 20. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Já vi cair muito em prova que a pessoa tem direito a associar-se livremente. Não é bem assim. Por quê? Porque a pessoa não pode se associar para algo que não tenha finalidade pacífica. Falei para você, no começo da aula, qual é a finalidade, da onde veio a declaração? Com o objetivo de se restabelecer e de assegurar que a gente não teria uma outra guerra, que a gente não teria a Terceira Guerra Mundial. É óbvio que a gente não vai ter aí a liberdade de associação, de repente deixando uma brecha para as pessoas se associarem com fins, né, paramilitares, com fins ali de instalar uma guerra. Então é finalidade pacífica, tá? É um direito amplo desde que seja de forma pacífica e que seja para fins pacíficos, certo? Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, se a pessoa tem direito a associar, por outro lado, ela também não pode ser obrigada a se associar. É um direito. Ela exerce se ela quiser. Tá? Temos no artigo 5º? Temos o artigo 5º, né, que é um pouco ali, muitíssimo detalhado, é a declaração bem mais detalhada, também fala da liberdade de associação e de deixar de fazer parte de uma associação. Então, tome cuidado com essa questão de ninguém poder ser obrigado e da finalidade pacífica. 21. Antes de eu fazer um intervalo aqui, a gente ir para o nosso próximo bloco. Todo ser humano tem direito de tomar parte do governo de seu país de forma direta ou por intermédio de seus representantes livremente escolhidos. Portanto, nós temos o direito aí de fazer parte de... Agora veja, já faço um adendo. A declaração não vai falar expressamente que os países têm que ser democráticos. É óbvio que tem, porque a gente não conhece outra forma do povo poder exercer aí o poder em relação aí ao seu Estado, senão pela democracia. Mas veja, tome cuidado. A declaração estabelece que os países devem adotar a democracia? Não, ela diz que o povo deve tomar parte do governo de seu país. Tá? E ela diz também que isso pode ser feito de forma direta ou por intermédio de representantes livremente escolhidos, que, em outras palavras, é a democracia indireta, que é o que a gente tem aqui no nosso país. A gente não vai, que nem lá na Grécia, né, que as decisões eram tomadas, e aí algumas pessoas eram chamadas ali em praça pública para se reunir, tomarem decisões, e cada uma levantava a mão sobre o que queria fazer.
né? Não, a gente nem seria viável. Aliás, isso não é viável mais hoje em nenhum lugar do mundo. Mas como que a gente tem? A gente escolhe pessoas para nos representar. E essas pessoas nos representam e a gente espera, né, representem a nossa vontade. É isso que a declaração diz, tá? Além disso, ela fala que todo ser humano tem igual direito ao serviço público de seu país. Então, é a pessoa podendo aí ter esses serviços públicos oferecidos em seu favor, e a vontade do povo será a base do governo. É basicamente falar na democracia, mas ela não estabelece que tem que ser uma democracia, ela só diz que a autoridade deve estar embasada, né, baseada na vontade do povo, e que essa vontade pode ser expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Veja que nem o voto aqui, ele é estabelecido de forma ali obrigatória. Ele fala aqui que pode ser um processo equivalente. E tudo bem. Tá, mas que outro processo a gente tem se não o sufrágio? Não sei, eu não conheço. Mas a declaração dá essa liberdade. Percebam, o que eu quero destacar com isso? Em vários pontos, aliás, na declaração inteira, a gente vai ver que a declaração deixa liberdade também para os estados serem ali, estabelecerem as suas regras. Isso diz respeito à soberania, porque em direito internacional e nos direitos humanos, a soberania do estado é muito importante. Não é imposto ao estado qual é a idade da maioridade, em que momento a prisão da pessoa pode ser condenada, se é da prisão do... Veja, são detalhes, mas que ficam a cargo do Estado. A declaração, a gente pode dizer, é uma carta ampla, uma declaração, e os Estados vão fazendo ali as suas regras, mas sempre respeitando uma norma maior, uma área maior, eu diria, de proteção dos direitos humanos. Tá bom? Outra coisa, veja que aqui não se diz que o voto tem que ser obrigatório. Fala que a vontade deve ser expressa por eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente. Não fala em voto obrigatório. Cuidado, o examinador adora brincar com isso. Declaração Universal diz que a vontade do povo será expressa em voto por voto secreto, eleições periódicas e legítimas e voto secreto e obrigatório, por exemplo. Não li obrigatório. Tanto é que temos diversos estados que o voto não é obrigatório, tá? Só fazendo um link, na Constituição Federal a gente tem o Estado Democrático de Direito, artigo 1º, parágrafo 1º, o poder emana do povo e a escolha dos representantes ocorre de forma direta ou indireta. Beleza, artigo 22, antes de seguirmos para o 22, eu vou fazer aqui uma pausa nesse nosso bloco e a gente volta então no bloco seguinte para fechar o estudo da Declaração Universal e resolver as questões que eu trouxe aqui para você, tá bom? Até lá então!